Direito processual penal, ação penal. Continuando a falar das condições da ação, em sua espécie genérica, vamos começar a falar da possibilidade jurídica do pedido, que nada mais é do que a existência de condições mínimas para um julgamento. E aqui precisamos analisar novamente o nosso quadro em relação ao tempo processual. Quanto a isso, nós falamos que após o inquérito inicia-se o processo, após a apresentação da denúncia ao juiz, indo até o julgamento desta lide. Também falamos que o momento de verificação da admissibilidade desse processo é entre a apresentação da denúncia ao juiz e o saneamento do mesmo. E o antigo CPC incluía a possibilidade jurídica do pedido dentro desse momento processual, muito embora isso seja discordante da teoria da cognição de Liebman, logicamente a teoria atualizada dele. E com o advento do novo CPC, a possibilidade jurídica do pedido passa a ser valorada com base na teoria da asserção, que foi estudada anteriormente, lembrando que essa teoria entende que os fatos narrados pelo autor são verdadeiros. Desta feita, é possível que a possibilidade jurídica do pedido seja analisada após a apresentação da denúncia e antes da citação do réu. E aqui é importante estudar alguns pontos em relação à possibilidade jurídica do pedido, principiando pela base analítica dessa possibilidade, que faz uma análise positiva dentro do direito penal. Portanto, para o direito penal deve existir um fato típico, ilícito e culpável e punível, para que haja uma possibilidade jurídica no pedido. E aqui precisamos lembrar que o fato típico, ilícito e culpável faz parte do conceito analítico do delito, estudado nas aulas de direito penal. Lembrando que a punibilidade nada mais é do que a falta de extinção da punibilidade, possibilitando dessa forma o julgamento. Daí é possível afirmar que existe uma cognição profunda, ou seja, de mérito desse pedido, portanto, fazendo coisa formal e material. Importante observar que essa análise positiva realizada pelo direito penal é diferente do direito civil, que faz uma análise negativa dos pressupostos para a ação, portanto, analisando o pedido por aquilo que não é proibido no ordenamento. Logo, se não for proibido, será permitido, possibilitando o andamento da ação. Quanto ao momento processual dessa análise, ela é feita antes da citação do réu, conforme vimos anteriormente, onde é feito um julgamento de improcedência liminar do pedido nos termos do artigo 332 do CPC, baseado numa interpretação extensiva que a doutrina faz desse artigo, que diz que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Em seu parágrafo 1º, ainda informa que o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. O parágrafo 2º diz: não interposta apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. E ainda, que interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. E que, se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Portanto, isso se trata de uma técnica de aceleração processual. Ainda com relação à possibilidade jurídica do pedido, existem alguns pressupostos para isso, que foram lidos no artigo anterior, que é o fato da matéria dispensar instrução, portanto, deve ser matéria de direito, somado às hipóteses do artigo 322 do CPC, portanto, deveria ser numerus clausus. No entanto, como acabamos de abordar, a doutrina flexibilizou a interpretação do artigo 332 do CPC, fazendo uma interpretação extensiva para abarcar a análise da possibilidade jurídica do pedido. Com isso, a doutrina teve que delimitar as hipóteses para a impossibilidade jurídica do pedido,
que são as hipóteses de absolvição sumária dispostas no artigo 397 do CPP, que diz que após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos desse Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou que foi extinta a punibilidade do agente. Logo, nos casos de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, o fato não constitui crime ou extinta a punibilidade, e em suma, todos esses fatos dizem respeito justamente à análise positiva que deve ser feita em relação ao processo penal, todos eles dizem respeito à impossibilidade jurídica do pedido, que, conforme já vimos, deverá ser analisado no julgamento de procedência liminar do pedido, portanto, permitindo a absolvição sumária do réu. Lembrando que todos esses casos do artigo 397 foram estudados quando do estudo do arquivamento do inquérito penal. E naquele momento nós estudamos detidamente as possibilidades e as exceções na aplicação desses incisos. Com base em tudo isso, temos duas consequências básicas. A primeira é que essa decisão faz coisa julgada formal e material. Portanto, cabe apelação nos termos do artigo 593, inciso 1 do CPP, que diz que caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Lembrando que o pedido de apelação se faz em 5 dias e as razões de apelação devem ser apresentadas em 8 dias. Outra consequência é que essa abordagem privilegia alguns princípios. O princípio da razoável duração do processo, descrito no artigo 5º, inciso 78 da CF, que diz que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Também o princípio da presunção de inocência, estudado anteriormente nesse curso, lembrando que nesse caso estamos falando da dimensão externa desse princípio, que objetiva a proteção da publicidade e ou da estigmatização do acusado. E ainda o princípio da taxatividade, que foi estudado lá no direito penal. Lembrando que, como abordamos, o princípio da taxatividade é fundamentado no princípio da legalidade, que determina, nesse caso, ao juiz a máxima vinculação ao mandamento, não aceitando, portanto, a analogia em mal amparo.